Fala pessoal, como vocês estão? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de verão. E hoje nós vamos dar continuidades aos setups clássicos. A gente já falou nas aulas passadas do setup clássico, aquele primeiro movimento perto, primeiro movimento metade, primeiro movimento afastado, e hoje é dia de falar do primeiro movimento em clássico range. A gente tem que entender como que esses movimentos são construídos dentro do mercado, porque no final das contas, tá, pessoal? Isso tudo vai desembocar num único contexto. A única diferença são as formas com que o gráfico mostra isso para vocês durante o movimento do pregão, né? Vocês que estão acompanhando aqui o nosso curso de verão, não esqueçam de deixar o seu like, é super importante esse like, compartilhar com os amigos e verificar a sua inscrição no canal, para que vocês possam ser avisados aí quando tivermos novas aulas e também novos conteúdos por aqui. Muito bem, pessoal. Então, vamos pegar direto aqui, vamos entrar, tá? Aqui na nossa aula, sem alongar muito, que eu vou mostrar isso aqui para vocês, e vocês vão ver que é bem bacana. Bom, só recapitulando, na última aula a gente falou sobre o contexto dos pivôs clássicos, né? Atribuindo a essa movimentação aquele primeiro movimento clássico perto. E aí, se você perdeu essa aula, volta lá, tá? Ela vai estar nas aulas anteriores, onde eu explico direitinho como é que funciona esse macete de máxima e mínima maior que no anterior, máxima e mínima menor, o movimento de continuação, tá? Então, volta ali nas aulas anteriores para vocês entenderem bem essa lógica, principalmente quando se trata do clássico perto, porque ele acaba sendo o mais importante de todos quando a gente está falando aí desses setupzinhos básicos para day trade, tá? Os outros padrões, eles são tudo um derivado do primeiro movimento clássico perto. E por que esse primeiro movimento clássico perto? Só recapitulando, tá? O mercado ele é regido por alguns princípios. O primeiro princípio que rege o mercado é a teoria de Dow. Então, na teoria de Dow, a gente tem aqueles princípios básicos sobre uma tendência, que ela é continuada, o mercado vai produzindo topos e fundos ascendentes, a tendência é válida até ser revertida, tem a questão do volume, tá? E tem a questão também ali das movimentações que a gente fala primária, secundária e terciária, enfim. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio que a gente tem são as ondas de Elliott. E nas ondas de Elliott, aí esse princípio diz o seguinte, que o mercado, quando ele está se movendo pela própria teoria de Dow, esse movimento ele pode ser caracterizado por suas ondas. Então, nós temos a onda 1, 2, 3, 4, 5, correção em ABC e depois a continuação desse ciclo todo. Quando a gente montou esses setups aqui dos pivôs clássicos, tá? A gente fez basicamente esse setup aqui para tentar capturar esse pivô da onda 1, 2, 3. Por que esse pivô da onda 1, 2, 3? Né? Isso é uma coisa extremamente importante. Por que capturar esse pivô de uma onda 1, 2, 3? Porque esse pivô é o mais fácil que existe dentro do trade, certo? Qualquer gráfico que você observar, se você olhar direitinho o gráfico, você vai conseguir identificar um pivô nele. É muito difícil você saber ali qual que é a onda que o mercado se encontra, mas identificar esse pivô clássico, que seria essa movimentação de impulso clássica, esse tipo de contexto é fácil. Então, se a gente está olhando para isso, o que a gente percebe? Olha, eu vou tentar deixar o mais objetivo possível, porque essa é a função do trader, é tirar a subjetividade da análise técnica e transformar ela em algo objetivo. Então, a gente tira essa subjetividade dos movimentos de onda 1, 2, 3, que são subjetivos, tá? Não tem como. E a partir daquele ponto, a gente cria algumas regras para tentar nos auxiliar a identificar esses pivôs, tá? O pivô não é a única forma de você fazer a sua operação dentro do mercado. Você pode fazer a sua operação, por exemplo, entrando no pullback, que a gente chama que são os halts, que eu vou estar ensinando para vocês aqui ainda nesse curso, se bem que, se eu não me engano, deve ter já uma aula disso aqui no canal, tá? Mas assim, dá para você também entrar nesses pullbacks dentro do mercado. Mas, enfim, o pivô vai ser o mais fácil para identificar nesse início de carreira dentro do trade. E vocês vão perceber também
que aplicando backtests dentro do mercado, com essas regras, tá? Você consegue fazer uma definição bem objetiva e você consegue resultados positivos. Então, é só você fazer o backtest que você vai perceber isso. Então, isso é muito bom também, né? Vamos voltar aqui, compartilhando a tela novamente. Então, olha lá. Tá? Então, tudo para caracterizar, de certa forma, esse pivô. E aí a gente tem as suas variáveis. Então, a variável de hoje que eu quero ensinar para vocês é o primeiro movimento que a gente chama de range. E por que range? Tá? Primeira coisa que eu tenho que saber desse range. Ele é o que costuma aparecer em 80% dos casos. Porque o mercado raramente, tá, pessoal? Ele já abre mostrando para você uma direção de tendência bem objetiva. É difícil o mercado abrir mostrando essa tendência clara logo no início. Então, geralmente, ele vem nesse movimento que a gente chama de clássico range. E por que range? Porque logo no começo do dia, você não consegue identificar a tendência clássica dentro do mercado, ou seja, o mercado ele fica basicamente lateral. Então, eu ilustrei aqui nesse slide em candles amarelos, tá? Por que amarelos? Porque são candles que não definem qual são a tendência, ou seja, o mercado está basicamente indefinido naquele começo, e aí você percebe o seguinte, passa um candle, passa dois, passa três, e aí você olha para o mercado e fala, putz, não tem uma tendência definida ainda. Então, você vai fazer a marcação dessas extremidades. Você vai marcar aqui a resistência e você vai marcar aqui o suporte. E aí, marcando isso, essa resistência, esse suporte, a gente já consegue fazer essa definição aqui, tá? E aí, a partir desse contexto, o que a gente tem que aguardar? O mercado romper a resistência ou o suporte, promovendo uma movimentação de impulso, aonde eu consigo identificar aquelas barras com máximas maiores que os candles anteriores, mínimas também maiores que os candles anteriores, isso se tratando de uma tendência de alta. Aí eu tenho que esperar a correção desse mercado, ou seja, ele produzir pelo menos 2 candlesticks que contenham a máxima menor que a máxima anterior e a mínima menor que a mínima anterior, fazendo esse movimento que a gente chama de pullback, e aí a continuação dessa movimentação para o lado positivo. E aí aqui está formado o seu pivô. Se vocês observarem isso, tá, pessoal? Quando eu estou falando desse movimento que eu aguardo a impulsão e a correção, isso daqui nada mais é do que o primeiro movimento clássico perto. Ou seja, ele é uma variável disso. A única diferença nesse contexto é que logo no início, onde ele foi formado, ele demorou para engatar essa tendência. E aí a gente atribui esse movimento logo na abertura do pregão. A gente não vai falar de primeiro movimento clássico de range, tá? No período da tarde, porque aí a gente vai denominar como os breakouts, que eu vou passar depois aqui nas aulas para vocês ao longo desse curso de verão. Mas o primeiro movimento clássico range, ele é uma estrutura típica de abertura de mercado. E se eu simplesmente, tá, pessoal, apagar todo esse movimento anterior, então se eu pegar aqui, né, vou colocar aqui outra cor, se eu simplesmente vir aqui e apagar tudo isso que está aqui, eu vou perceber o quê? Que, na verdade, ele está fazendo o primeiro movimento clássico, só que de uma maneira atrasada. E aí, quando ele está saindo aqui, eu estou identificando o pivô clássico, né? Uma das coisas interessantes desses pivôs, quando ele vem de forma atrasada em range, é que quando ele está fazendo essa construção, geralmente ele deixa uma pausa, um gift no meio do caminho. Isso é interessante, porque isso dá mais força para o rompimento da extremidade. E quando ele formou o pivô, a entrada fica clássica, né? Então, a entrada ficaria na violação da máxima, o stop na mínima e a projeção do alvo ali para cima lançado nesse movimento. Então, nada mais é do que um primeiro movimento clássico, só que um clássico atrasado, né? Aqui eu trago um exemplo, por exemplo, aqui no dólar futuro, né? Se vocês observarem o dólar futuro, ele fez esse padrão. Ele abriu, ele acabou ficando indefinido logo nesse começo. Então, ó, eu vou marcar aqui esse range dele, eu vou colocar aqui esse preenchimento na cor amarela, só para a gente poder ter essa noção. Então, ó, ele acabou ficando num range. Ó, eu não consigo identificar aqui para a tendência bem definida do mercado, porque ela está lateral nos seus candlesticks.
A média me auxilia dizendo que o mercado está querendo ir para cima, mas os candles aqui eles estão indefinidos. Até um determinado ponto, quando o mercado simplesmente ele faz o rompimento desse range. Quando o mercado faz o rompimento desse range, eu consigo identificar uma característica interessante. Se eu pegar aqui a retração de Fibonacci e colocar de ponta a ponta, tá? Eu vou perceber que o mercado ele acabou fazendo uma impulsão, rompeu aqui aonde tinham sombras antes, então aqui era só sombras. Aqui embaixo, somente sombras. Agora aqui eu tenho um candle de corpo fechado. E esse candle de corpo fechado, ele tem uma das características de impulso de mercado. Quais são as características de impulso de mercado nessa situação? Eu observo esses 3 candles e eu percebo a máxima dele aqui maior que a máxima do candle anterior, a máxima também aqui maior e as mínimas também, se vocês observarem, mínimas maiores do que as anteriores. Então, eu estou falando de um impulso. E aí eu identifico que tem uma correção. Então, eu tenho impulso e correção. Esse movimento ele vai se alinhando próximo daquilo que a gente chama de clássico mais afastado, né? Porque ele chegou na terceira retração de Fibo. E aí você percebe, na hora desse gatilho, esse rompimento de continuação para o lado positivo. E ele conseguiu bater aí, basicamente, alguns alvos de Fibonacci. Não chegou aqui no terceiro alvo, mas chegou ao primeiro e segundo alvo de Fibo. Tá? Então, isso daqui é uma característica do clássico range. Ele fica lateral pela parte da abertura do mercado e somente depois ele consegue pegar uma movimentação de ignição. Aqui a média poderia estar me auxiliando nesse movimento, certo? Então, essa é uma das formas que ele muitas vezes aparece para nós. E se nós observarmos, tá? Quase sempre o mercado, quando faz a sua abertura, ele fica dentro de um movimento de range. Então, basta eu esperar o impulso e correção. Nesse caso aqui, ele invalidaria. Mas tem muitos casos onde eu observo essa situação dele. Então, aqui é outro. Veja só, ele fez a sua abertura do mercado, ele estava num contexto aqui onde eu não sei se o mercado ainda está naquela definição mais de alta ou não. Por enquanto, ele está mostrando uma situação semelhante ao range. Então, ó, o mercado abriu 3 barras, situação mais semelhante ao range. A média me dá aqui a entender que o mercado quer ir para cima, rompeu o topo do range, fez o pullback clássico, rompeu esse pullback clássico. E aí eu projeto aqui o alvo, eu tenho um primeiro movimento clássico de range, né? Então, se você observar, enquanto ele estava nessa estrutura desse range, ele ainda não saiu na tendência. Quando ele faz o rompimento dessa movimentação, aí eu já consigo identificar máximas aqui maiores que as máximas anteriores, né? Então, deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Máximas maiores que as máximas anteriores, as mínimas também maiores, certo? O impulso, a correção, a continuação. Então, isso aqui é bem interessante, porque, na verdade, ele é um pivô clássico aqui dentro, só que de maneira atrasada. Então, a gente denomina ali como um clássico range. E se eu começar a observar e tirar um backtest dentro do mercado, eu vou perceber que quase sempre nas estruturas do preço do mercado, ele se inicia próximo de um movimento de range, porque o mercado ele não tem tanta força assim logo na abertura, muitas vezes para já sair definido em uma tendência. Então, quase sempre ele faz um range primeiro para depois fazer um pivô clássico. Aqui, inclusive, eu tenho uma estrutura de range onde ela deu stop, que pode acontecer, obviamente. Tá? Os stops a gente não está imune a eles dentro do mercado, mas eu tenho um range, o impulso, a correção e a continuação aqui, só que de maneira do lado negativo. Não conseguiu pegar os alvos. Infelizmente, esse foi um trade de stop, mas que também se caracterizou nessa estrutura de clássico range dentro do mercado. A boa dessa estratégia é que você consegue, tá mapeando o mercado e tirando as estatísticas. Veja que interessante aqui também, ó. Você tem uma estrutura de mercado que começou impulsionando os preços, ela fez a correção, mas não conseguiu sair no pivô. Ou seja, ela acabou alongando no que a gente chama de range, aqui dentro. Então, eu tenho um range aqui dentro. Só que quando o mercado aqui tomou esse impulso, você consegue uma orientação através das suas médias
observando que o mercado aqui tem um pullback de continuação. E aí a gente está falando de um clássico range, só que o pullback, nesse caso, ele está ainda dentro do range, que é o que a gente chama, por exemplo, de breakout de pré-rompimento, né? E a gente vai ver porque essa é uma estrutura híbrida, ela combina com outros setups também dentro do mercado. Olha só outro range aqui, né? Então você tem o mercado abrindo nessa situação de range aqui dentro. Lembra sempre de estar a favor das médias, porque senão é que você vai estar fazendo uma venda contra a média, não é legal fazer isso. Veja que o mercado está fazendo a estrutura do range aqui novamente, ó, um range bem alongado, tá? Demorou bastante para esse rompimento. Quando rompeu, eu tenho o pullback clássico aqui dessa movimentação. Clássico range na saída do movimento a favor das médias, que é o como manda o script aí do clássico range. Beleza? Pessoal, eu mapeei esses trades, tá? Do ano passado, do ano retrasado, e esses setups clássicos, eles te dão por volta de 74% de taxa de acerto dentro do mercado no dólar futuro, tá? O dólar ele tem ficado um pouco mais travado, mas ainda assim, você vê, ó, travado dia 16 de janeiro, mas ainda assim eu tenho alguns movimentos muito bons dentro do dólar, tá? Mesmo ele seguindo mais travado dentro do mercado ultimamente. Então, não hesitem em operar esses movimentos dentro do mercado, porque ainda assim você consegue fazer boas operações, principalmente quando se trata de pivôs, por exemplo, que estão ali alinhados com a média. A única diferença nesse momento dentro do dólar futuro, tá? É que como a gente está, e aí é algo específico agora do momento que a gente está vivendo, isso vai passar, né? Isso não vai continuar assim dentro do mercado, ou seja, isso vai passar, tá? É um movimento passageiro. O dólar, como a gente está com a abertura do mercado americano às 11h30, e isso é algo específico quando não está em horário de verão nos Estados Unidos, e a boa notícia é que os Estados Unidos ele fica a maior parte, tá, do ano em horário de verão, então os únicos períodos que ele não está no horário de verão é entre novembro e março, né? O restante ele vai estar no horário de verão. A gente tem a abertura da Bolsa Americana sempre às 10h30 da manhã. E isso traz volatilidade para o nosso mercado e isso, consequentemente, ajuda nas nossas operações. Como agora a gente está num período onde o mercado está abrindo às 11h30 lá fora, a gente está vendo um mercado de baixa liquidez no período da manhã. E ela está demorando um pouco mais, está vindo um pouco mais tarde. Mas ainda assim o mercado tem essa liquidez. E a gente também está num período um pouco diferente do que a gente estava há um ano atrás dentro do mercado americano. E qual que é essa questão? Agora, lá no mercado americano, eles estão vivendo um juros alto. Então, a gente está na iminência de cortar juros nos Estados Unidos. Enquanto não tivermos esses cortes de juros por lá, a gente ainda vai ver um mercado um pouco mais travado aqui para o nosso dólar. Mas daqui a um tempo, o dólar aqui tende a começar a andar novamente. Ok? Muito bem, pessoal. Então, acredito que seja isso. Tá? Vocês aí que estão acompanhando, não esqueçam de deixar o like. Super importante esse like para mim. E fiquem atentos aí às próximas aulas. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.